Nesta edição do Correspondente Local você confere a polêmica liminar que permite a cura gay, o aumento do preço do restaurante universitário na Universidade Estadual de Ponta Grossa, as irregularidades que seguem o aterro do Botuquara e os JEPs, os Jogos Estudantis da Primavera. Olá, você está assistindo a mais uma edição do Correspondente Local, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou Juliana Lacerda. E eu sou Gabriela Oliveira. No último dia 15, uma liminar tornou legal o tratamento psicológico para reversão sexual, medida popularmente conhecida como cura gay. A decisão foi do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho e gerou protestos em várias regiões do país. Em Ponta Grossa, o ato aconteceu no sábado, dia 23. Confira na reportagem de Nicolas Rutz e Anaira Schoenberger. LGBT não é doença. Evento que ocorreu no último sábado reuniu manifestantes em repúdio à liminar da cura gay, concedida dia 18 de setembro pelo juiz da 14ª Vara do Distrito Federal, Valdemar Carvalho. A concentração ocorreu na Praça Barão de Guaraúna para confecção de cartazes e espaço livre de falas. A marcha seguiu até a Estação Saudade e foi liderada por pais que apoiam os filhos LGBTs. Com cerca de 150 pessoas, a marcha repudiou a liminar que possibilita que a homossexualidade seja tratada como caso psiquiátrico, dando abertura para sessões de reversão sexual. Fabiane Bogdanovski é psicóloga e apoiou a manifestação em repúdio à liminar. Eu faço parte da Associação Nacional de Psicólogas e Psicólogos LGBT, Eu sou bi, sou psicóloga, tenho que lutar pela ética e pela responsabilidade na minha profissão e pelos direitos das pessoas LGBT de não serem tratadas como doentes em pleno 2017. Thaís Boamorte, advogada e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Ponta Grossa, também esteve em apoio no evento. Infelizmente, o Brasil, na atual conjuntura, ele está dando um retrocesso com essa decisão liminar. Por mais que seja uma decisão de um juiz restritamente do Distrito Federal que tenha dito sobre a cura gay, que eles não estão dizendo nem mais como cura gay, eles estão dizendo que apenas alguns homossexuais que se sintam constrangidos pela orientação sexual, ele fere o movimento todo. Toda a conquista que a gente tem enquanto comunidade, enquanto comissões da diversidade espalhadas pelo Brasil, com essa decisão a gente acaba perdendo forças. A própria Comissão da Diversidade Sexual, enquanto Conselho Federal da OAB, junto com o Conselho de Psicologia, entrou para tentar derrubar essa medida liminar do juiz do Distrito Federal por conta dessa afronta. O Brasil é o país número 1 em transfobia e não conta com leis federais de criminalização à LGBTfobia. Para os manifestantes, fica o desejo de serem livres. Todo mundo me fala aí que eu sou obrigada a ser uma coisa, eu não sou, cara. Quero expressar que eu posso ser o que eu quiser, amar do jeito que eu quiser. A audiência de instrução e julgamento do suposto caso de homofobia, que levou o massoterapeuta Sandro Pedroso a óbito, aconteceu na tarde do dia 26. Inicialmente, o caso foi interpretado pela família como homofobia, mas a polícia categorizou o crime como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O repórter Gustavo Ban analisa a rotina da comunidade LGBT e a polêmica decisão que tornou a cura gay uma medida legal no Brasil. Confira. No dia 15 de setembro, uma liminar concedida pelo juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, tornou legalmente possível que psicólogos ofereçam terapias de reversão sexual, a chamada cura gay. É preciso dizer que no texto da liminar não está descrito a cura gay. O juiz, inclusive, deixa claro que ao analisar o caso, adotou o posicionamento da Organização Mundial da Saúde de que a homossexualidade não é uma patologia, ou seja, não é uma doença. O discurso do juiz é contraditório, no entanto, porque determina que os profissionais da psicologia
não sejam impedidos de estudar ou atender pacientes para reorientação ou reversão sexual. Essa liminar vai contrária a uma discussão de 99 do Conselho Federal de Psicologia, que determina que os psicólogos não devem exercer ação que trate como doença comportamentos ou práticas homoeróticas, nem devem adotar ação coercitiva para orientar homossexuais para tratamento não solicitado. É claro que essa decisão do juiz é vista como um grande retrocesso para os direitos LGBTs, já que há quase 30 anos a homossexualidade não é mais considerada uma doença e, portanto, não carece de tratamento ou cura. No sábado, dia 23 de setembro, coletivos LGBTs e feministas realizaram em Ponta Grossa o ato Não há cura para o que não é doença, contrário à liminar do juiz do Distrito Federal. A discussão é delicada, ainda mais no contexto brasileiro, que só em 2016 matou a cada 25 horas um LGBT. E é o país que disparadamente mais mata travestis e pessoas trans no mundo. Outro apontamento que vai de encontro com a decisão de realizar tratamento de reversão sexual a pessoas LGBTs é a ausência de uma legislação que criminalize a homofobia no Brasil. Os direitos civis e sociais da comunidade LGBT no país estão novamente fragilizados. E ao invés de avançarmos em uma discussão que puna os crimes de homofobia, precisamos voltar para uma luta que há 30 anos já era brigada, de que a homossexualidade não é uma doença. Doença é o preconceito. Vale ressaltar que a autora do pedido, Rosângela Justino, está desde 2009 com sua licença de psicóloga cassada, por exercer práticas de reversão sexual. Outra liminar que causou polêmica, mas dessa vez na Universidade Estadual de Ponta Grossa, foi o do aumento do preço do restaurante universitário para R$ 3,80. O valor teve um reajuste de 100% do preço anterior e começou a vigorar na segunda-feira, dia 25. Confira na reportagem de Ana Luísa Vaguete e Marina Micheles. A partir desta segunda-feira, as refeições do restaurante universitário da UEPG estarão mais caras. O valor será de R$ 3,80 para estudantes com renda familiar superior a 5 salários mínimos. Em abril deste ano, o Conselho de Administração da UEPG já defendia o reajuste no preço das refeições do RU. O pró-reitor de Administração da UEPG afirma que o aumento do preço está de acordo com o levantamento de gastos e demandas do restaurante, feito pelo economista Alexandre Lages. Porque na nossa defesa, nós argumentamos que a Resolução 91 ela veio muito mais aferir vantagens para os acadêmicos do que anteriormente eles tinham. O que é isso? Nós tínhamos em torno de 120, mais ou menos, acadêmicos que usufruíam pelo vantagens que não pagariam os tickets de refeição. Na Resolução 91, que foi aplicada a partir de junho de 2017, nós conseguimos que quase 600 acadêmicos tenham vantagens com relação à isenção total e isenção parcial. Indígenas, os guarda-mirins, próprios servidores que estão dentro da Resolução 91. E ela entendeu que realmente houve mais prejuízo fazendo retornar o que era antigamente do que nós ficássemos sem usar a Resolução 91, que foi um estudo muito avançado, porque nós beneficiamos muito mais acadêmicos e funcionários com ela do que prejudicamos. E foi essa a nossa defesa. Os estudantes se posicionam contra o aumento do valor do RU. Com a tentativa de aumento no mês de abril, integrantes do movimento estudantil entraram com uma ação popular. Por decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, o valor estava provisoriamente reduzido. E aí a gente se reuniu com um advogado para entrar com essa ação popular para barrar o aumento do preço do RU devido à falta de motivação no ato administrativo da UEPG. Porque todo ato administrativo ele tem que ser motivado, ou seja, os motivos pelo qual o RU seria aumentado deveriam estar explícitos no processo desse aumento. E não aconteceu isso na visão da autora, na questão da ação. Agora os membros da chapa, como gestão do DCE, continuam dando apoio a essa ação. Nós vamos
vamos seguir essa ação não acabou, ela ainda está correndo, então ainda vão ser ouvidas as testemunhas, ainda tem todo um processo para acontecer e a nossa chapa apoia a ação e luta para que esse processo de aumento do RU seja sempre motivado, esclarecido e debatido com todos os alunos de uma forma democrática. Os estudantes reclamam que o aumento do RU significa inviabilizar a permanência dos acadêmicos na universidade. No próximo bloco, você confere a reportagem especial sobre o aterro do Botuquara. Fique com a gente. Estamos de volta com o correspondente local. Michel Temer foi notificado nesta quarta-feira, dia 27, das denúncias que ocorrem contra ele na Câmara dos Deputados. O presidente é acusado pela Procuradoria-Geral da República por organização criminosa e obstrução da justiça. E desta vez tem a companhia dos ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Os advogados de defesa têm agora o prazo de 10 sessões para apresentar seus argumentos. Em seguida, os deputados decidem se autorizam ou não que o Supremo Tribunal Federal investigue o presidente e os ministros. Novos capítulos na novela que virou o aterro do Botuquara. No final de julho deste ano, a Câmara de Vereadores de Ponta Grossa formou uma comissão especial de investigação para apurar irregularidades no aterro. As repórteres Aline Cristina, Daniele Farias e Fernanda Martorelli investigaram os últimos desdobramentos. Confira. A Câmara de Vereadores de Ponta Grossa criou uma comissão especial de investigação para analisar a coleta e destinação do lixo em Ponta Grossa, sobretudo as atividades do aterro do Botuquara. A comissão é composta por 5 membros que foram escolhidos por votação entre os líderes partidários, assim como o vereador Celso Cieslak, do PRTB. Nós íamos entrar com uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, porém nesta casa já estava tramitando 2, e é só permitido 2, e para evitar que o tempo passasse e conseguissem fazer uma licitação e depositassem em outro local, a gente entrou com a SEI, que é uma Comissão Especial de Investigação, evitando assim que começasse a depositar lá no Boscardim. Para a realização da Comissão Especial de Investigação, foram realizadas pesquisas no aterro do Botuquara para apurar suas condições. Segundo o vereador Celso Cieslak, irregularidades foram encontradas no local, como animais mortos jogados juntos com o lixo. Para diminuir a necessidade de um aterro, o primeiro passo é a redução da produção de resíduos, como embalagens e produtos descartáveis. Uma das soluções para diminuir a quantidade de resíduos que vão para o aterro é a reciclagem e a coleta seletiva. Enquanto eu não consigo reduzir a quantidade de resíduos, eu preciso dar um tratamento diferenciado para o resíduo, Então eu precisaria encontrar formas de reduzir essa quantidade de material que vai para o aterro, E isso seria através da reciclagem. Outra alternativa que seja de montar uma empresa para trabalhar com a reciclagem e tal, eu acho que isso foge o propósito e tem que ser pensado na questão do catador. Na última quarta-feira, dia 27, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou uma reunião com representantes de empresas da região em busca de apoio para a coleta seletiva na cidade. O representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Edilson Gorte, apresenta a posição do órgão com relação ao aterro do Botuquara. O CONDEMA é a favor de manter 2 anos o aterro do Botuquara ainda em funcionamento, para que realmente o município de Ponta Grossa tenha tempo de achar um local para a deposição final do RSU, mas um local adequado. E somos contrários a uma licitação de um aterro privado para que seja destinado esse lixo. Gorte fala ainda sobre os editais de licitação. Custaria 8 milhões de reais, mais de 8 milhões de reais, para deposição do lixo durante um período de 365 dias, sem considerar o transporte até o local. E no raio que foi aberto a licitação, que seria de 160 quilômetros, o único aterro disponível seria o Éster, em Curitiba. E esse aterro está a mais de 100 quilômetros de Ponta Grossa. Para a presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, Giovana Paola Primor Ribas, a solução ideal é a construção de um aterro público. Então, a proposta do CONDEMA, que a OAB ratifica,
é que o município construa um aterro público e só terceirize a gestão desse aterro, o que reduziria a um custo efetivamente muito baixo. O município teria controle dessa situação, né? Para construir um aterro seria aproximadamente 10 milhões, o que daria e sobraria o que seria pago nesse 1 ano de contrato com o particular. Segundo a advogada, deve ficar a critério da prefeitura se a administração do aterro será terceirizada ou não. Mas o aterro sanitário, ele sempre vai existir. Mesmo que eu use outras opções para destino do lixo, ainda assim vai ter um material que vai sobrar no final de qualquer processo que exista. Vai sobrar um material no final que eu vou precisar de um aterro. A questão é o tamanho desse aterro, né? Eu posso chegar lá no aterro com 1 tonelada de resíduos, né? E posso chegar no aterro com 300 toneladas de resíduos. Então, eu vou ter um aterro diferenciado. De acordo com o especialista, Ponta Grossa tem produção de aproximadamente 300 toneladas de lixo. O aterro do Botuquara funciona há quase 50 anos e nunca obteve as licenças ambientais necessárias para operar. No próximo bloco, você confere a cobertura dos Jogos Estudantis da Primavera. Voltamos com o correspondente local. O debate sobre os desafios do ensino superior público avança em Ponta Grossa. No último dia 25, no Auditório Central da Universidade Estadual de Ponta Grossa, um seminário discutiu experiências de autonomia para as universidades públicas do Paraná. Veja na reportagem de Saori Honorato e William Clarindo. Na última terça-feira, o SINDO-EPG promoveu um seminário para discutir a autonomia e a crise das universidades públicas. O evento aconteceu no grande auditório do Campo Central e fez parte da campanha O EPG 100% Pública e Gratuita, organizado pelo SINDO-EPG. A palestra foi realizada pelo doutor em Sociologia e professor da USP, Afrânio Mendes Catani, estudioso das políticas de ensino superior no Brasil. O primeiro ponto que o governo quer fazer são esses cortes orçamentários. E acabam vendo a universidade meramente como um gasto, meramente como uma despesa, né? Eu acho isso um grande equívoco, porque a universidade ela é responsável pelo desenvolvimento científico, tecnológico, formação do cidadão. É um momento onde nós temos que colocar isso na pauta do dia e reagir de maneira vigorosa contra essa tentativa de redução orçamentária e uma certa privatização que a gente observa, tratando a universidade como mercadoria. Durante sua fala, o professor Afrânio Mendes contextualiza o cenário de crise que as universidades públicas estão passando e aponta que a falta de autonomia põe em risco o modelo de universidade pública de qualidade. Em seguida, o público vai fazer perguntas e comentários acerca do tema. Atualmente, a autonomia da UEPG é ameaçada pelo sistema Meta 4, que passa a gestão financeira da universidade para o governo. O reitor da UEPG, Luciano Vargas, admite que o Meta 4 é desnecessário, mas acredita que o sistema não tira a autonomia da universidade. Os conselhos superiores, a administração da UEPG, mantém ainda a posição de contrários à utilização do Meta 4 pela nossa universidade, uma vez que nós contamos com um programa, um sistema de recursos humanos já desenvolvido há mais de 18 anos e que é muito eficiente. Continuamos nesse impasse, mas o processo, vamos dizer assim, está temporariamente suspenso em termos de encaminhamento de documentos, em termos de cobrança por parte do governo de alguma informação, por conta dessa discussão que estamos levando a efeito em todas as universidades a respeito da autonomia. Na tarde desta quinta-feira, 28, o Conselho Universitário realizou reunião extraordinária para formar um grupo de trabalho a fim de elaborar a proposta de autonomia da UEPG. Os Jogos Estudantis da Primavera, que acontecem entre os dias 22 e 29 de setembro, reúnem atletas de Ponta Grossa e região para disputas esportivas de diversas categorias. Os repórteres Ana Luísa Vaguete e Yuri Silva acompanharam a competição e contam os detalhes. A abertura dos Jogos Estudantis da Primavera deste ano aconteceu no Campus Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no dia 22 de setembro.
Os Jogos Estudantis da Primavera existem há 62 anos. Os Jogos são uma realização da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Na edição deste ano, cerca de 6 mil atletas participam dos Jogos, 200 pessoas entre arbitragem e organização e 12 modalidades diferentes são disputadas. A reportagem do correspondente local conversou com a organização do evento, que detalha os grupos participantes dos Jogos. Então nós trabalhamos com todas as modalidades, né? São 12 modalidades de atletismo ao xadrez. São divididas em grupos por faixa etária. Então o grupo 1, ensino médio, o grupo 2 são cursos das instituições de ensino superior, não só da UEPG, mas também das instituições de ensino de Ponta Grossa. E o grupo 3 que a gente fez esse ano, como uma experiência, e espero que isso também dê certo, são as seleções universitárias. Os Jogos, ele é muito grande, nós estamos aí em torno de 6 mil atletas, nós temos aí 110 instituições inscritas, né, somando colégios, instituições de ensino superior. Então é um universo bem grande e uma participação sempre maciça. Professores também prestigiam os Jogos, marcando presença nas arquibancadas. De modo geral, para todos os acadêmicos da universidade, o mais importante é essa integração, né? Não só os alunos da universidade, como também do ensino médio. Essa semana de integração é importante, até para relaxar um pouco, sair do estresse que é a vida acadêmica e poder participar da vida esportiva, que muitas vezes é interrompida, né, após a saída da escola, após o fim do ensino médio. Durante os Jogos, a integração entre os atletas também se faz presente. Eu acho que os Jogos da Primavera é muito importante porque a gente tem integração com outros cursos da faculdade e com outras faculdades também. Eu acho legal porque a gente faz amigos diferentes e a gente sai um pouco da rotina, que é sala de aula todo dia e, sei lá, acho legal. Os Jogos da Primavera vão até o dia 29 com a competição de judô e as finais dos esportes coletivos, como basquete, handebol e futsal. E a redução da área de proteção ambiental da Scarpa Devoniana está novamente em discussão. Durante o dia desta quinta-feira, 28, aconteceram 3 grandes atos em defesa da APA. Durante a manhã, aconteceu uma concentração em frente ao Colégio Estadual Regente Feijó, que desceu em direção à Câmara dos Vereadores, para a realização de uma aula pública, que contou com a presença dos profissionais que elaboraram o projeto atual da APA. No fim da tarde, às 19 horas, aconteceu um ato público na Câmara de Vereadores de Ponta Grossa, para o lançamento oficial do Comitê Pró-APA da Scarpa Devoniana. Na próxima edição do Correspondente Local, você confere a cobertura completa dos acontecimentos. Essa edição do Correspondente Local chega ao fim. Você pode conferir outras notícias no portal periódico.jor.br. Até a próxima edição. Até a próxima!